a Deus pelos dízimos, ofertas, por tudo que está sendo feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13. Nós leremos. Efésios capítulo 6, versículo 13. Amados, nos dias 29 e 30 de junho, nós faremos aqui a comemoração do aniversário da nossa igreja. Já temos confirmado a presença do pastor Freitas conosco no dia 29. Estamos já articulando aí e temos certeza que as nossas festividades serão uma bênção. Amém? Então anote aí, dias 29 e 30 de junho. Nós teremos no sábado, dia 29, às 19h30, o início da nossa programação. E no domingo, às 9 horas da manhã, também com um palestrante. E à noite, fechando aqui com bolo e cantando os parabéns. No aniversário não pode faltar quem? Os aniversariantes. Então, é uma comemoração nossa. Nós que compomos a igreja do Senhor, devemos estar aqui com os nossos corações alegres, regozijando-nos em Deus, porque em todas as coisas Deus tem sido fiel para conosco. Amém? Amém? Amém, queridos? Tem gente que fala assim, mas comemorar aniversário, né, com tanta crise, tanto momento, irmãos, se a gente não se regozijar nos momentos bons, certamente nós vamos tornar grandioso as nossas dificuldades. Então, quando a mulher achou uma dracma perdida, ela chamou as vizinhas e tal, vamos comemorar, porque é um momento de regozijo. Amém? Amém? Aqui nós temos em Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo dizendo assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Vamos ler mais uma vez? Só o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Fala assim, resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Amém? Podemos assentar. Eu queria pensar com os amados exatamente sobre essa questão tão fundamental. Irmãos, eu ontem estive no velório, foi hoje de manhã, né, sobrinho da neto da irmã Sueli, e pós-velório daquela criança de 7 anos, eu estava, dei uma carona para a Sueli, nós viemos no Fusquinha, né, curtindo o clima natural, que vem do ar-condicionado Fusca, né, que é aquela janelinha, e nós viemos conversando, e quando nós chegamos na casa da irmã Sueli, o Bruno, irmão Bruno e a sua esposa estavam lá, a irmã Leda, depois o irmão Bruno veio conversar comigo, e ele me trouxe uma palavra que me tocou muito naquele momento. Disse assim, pastor, o Pablo, né, que não é membro da igreja, nunca foi membro da igreja, mas nós temos um estreito relacionamento, sempre que a gente se vê, a gente se brinca, a gente tem aquele momento, falou assim, pastor, o Pablo, ele disse para todos que estavam lá, pode faltar todos os pastores que eu conheço, mas tenho certeza que ele estará lá, que é o pastor Ismael. Isso me chamou muito a atenção porque, na verdade, somos apenas uma figura humana, mas ao chegar naquele lugar percebi, né, quão importante foi a minha presença ali, não apenas pela minha presença, oramos pelo casal que havia acabado de perder o filho ali, ou seja, iria enterrar o filho, nós estivemos deixando uma breve palavra ali também para as pessoas que ali estavam, mas me chama a atenção, irmãos, porque, na verdade, quando nós pensamos no dia mau, o dia mau, ele vem recheado por tantas questões. A gente tem acompanhado aí o que está acontecendo lá no sul. As pessoas estavam com as suas vidas todas normais, né? Economicamente, muitas estavam muito bem situadas, outras, né, com seus projetos, seus sonhos, etc. Quem tem acompanhado essa tragédia, né, no sul? Então, é notório a todos nós, né, o que os irmãos ali do sul, o que aquela comunidade tem passado, aquelas comunidades têm passado. E veja que, de uma hora para outra, né, tudo mudou na vida daquelas pessoas. Isso é o dia mau, né, que vem recheado de tempestades, de lutas, tribulações, angústias, ora um comportamento de alguém inconveniente, ora
uma ferida, ora uma doença, ora uma perda, ora, enfim, um desemprego, né? Aquelas pessoas estão lá, estão tendo que se redescobrir ali, e nos chama muito a atenção, porque a Bíblia, ela não exclui o dia mau. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção, e não apenas num momento como este, mas a gente vê que até os discípulos de Jesus, de vez em quando eles passavam por numa linguagem bem popular, por uns perrengues. Ora em alto mar, tempestades vindo ali sobre eles. Jesus parecia estar dormindo, alheio a tudo que estava acontecendo, mas eles acordavam a Jesus: Senhor, não se te dê que pereçamos e tal. Então, todos nós, irmãos, estamos sujeitos a enfrentar o dia mau. Agora a questão é, quando nós nos depararmos com o dia mau, o que nós devemos fazer? Então nós vivemos numa bifurcação muito grande. Há pessoas que elas optam em apenas murmurar contra Deus, reclamar, falar mal de Deus. Elas apenas buscam atribuir aos outros o desconforto existente nas suas vidas. E muitas vezes há outras pessoas que elas optam em ficar em silêncio. É o sofrimento silencioso, elas não querem se abrir, elas não querem conversar a respeito do problema presente ali em suas vidas, do dia mau que está ali presente. Eu sei que há determinadas circunstâncias que a gente não propaga, até para não gerar outras preocupações em pessoas. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar o dia mau. Eu disse para a irmã Linda, lá no hospital, né, que eu havia feito um PSA, e acima de 4 já é suspeita de câncer. Então, no primeiro momento deu 2,5 meu PSA, depois foi para 3,5, e no segundo momento foi para 7. Falei assim: senhor, o negócio está pegando. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Vamos reclamar, vamos gritar, vamos espernear? Precisamos entender, irmãos, no dia mau, em primeiro lugar, eu queria que nós entendêssemos que no dia mau, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e a nossa dependência de Deus. Amém? Bata o nome do irmão que está ao céu e fala assim: meu irmão, no dia mau, reconheça as suas limitações e se submeta aos cuidados de Deus. Primeira coisa é essa. Primeira lição que nós aprendemos, quando estivermos enfrentando as agruras da vida, os perrengues da vida, enfrentando momentos difíceis, nós precisamos reconhecer: Deus, eu tenho o meu limite, e eu sei que o Senhor não me provará além da capacidade que eu tenho de suportar, mas juntamente com a provação, o Senhor me dará o escape. O escape do Senhor virá de alguma maneira. Eu reconheço os meus limites. Significa o quê, pastor? Significa que você não tem que se portar como se você fosse o super-homem, né? Como se fosse uma fortaleza. Irmãos, somos seres humanos. Amém? Somos humanos como qualquer um outro. Nós choramos, nós sentimos, nós temos momentos em que, de fato, nós até uivamos muitas vezes, porque em face do que nós estamos passando, reconhecer as nossas limitações significa exatamente eu perceber que eu sou extremamente humano, sou diferente. A nossa referência, que é Jesus, chorou. A nossa referência, que é Jesus, orou falando assim: Pai, se possível, passe de mim o quê? Este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A nossa referência, que é Jesus, nos ensina que há um momento que a gente tem que chorar mesmo. Há um momento, inclusive ele vai dizer em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados que choram. O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Reconhecer os nossos limites. E quando eu reconheço os meus limites, eu me coloco na dependência de quem? De Deus. Deus, eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar uma vírgula sequer ao meu curso natural. Por mais ansioso que eu esteja, por mais preocupado que eu esteja, por mais, cansado que eu esteja, mas eu não posso acrescentar um côvado sequer à minha existência. Então, logo, descansar, confiar em Deus significa descansar na ação de Deus. Significa nós reconhecermos que Deus é quem cuida de cada um de nós, nos detalhes das nossas vidas.
E nesses momentos, quantas vezes, quando nós saímos lá na frente, olhamos para trás e dizemos assim: puxa vida, eu pensava que iria morrer no meio do caminho, eu pensava que iria me perder no meio do caminho, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor me amparou, o Senhor foi o meu sustento. É isso que nós temos no Salmo 46. Deus é o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro aonde? Bem presente nas tribulações. Reconheça o seu limite e se coloca sempre na dependência do cuidado de Deus. Amém, queridos? Reconhecer esse cuidado de Deus significa estarmos abertos ao mover de Deus, aquilo que Deus fará, portas que Deus pode abrir, situações que Deus pode forjar para estar nos abençoando. Deus pode fazer isso, amém? Em segundo lugar, o que eu devo fazer no dia mau, pastor? Reconhecer o seu limite sempre e também buscar socorro. Diga-me assim: buscar socorro, buscar ajuda. É o que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, a população brasileira se mobilizando, mandando recursos, ajudando tal e etc. Imagine se aquele povo dissesse assim: fecha as portas, não aceitamos ajuda de nenhum outro estado da confederação, nós vamos trancar as nossas portas, nem civil, nem governantes, nós não aceitamos ajuda de ninguém. Certamente aquele povo não teria como estar sobressaindo as dificuldades. Então, quando nós estamos passando pelo dia mau, devemos reconhecer a nossa limitação e sempre entendemos que Deus cuida de nós. No dia mau, devemos reconhecer as nossas limitações e buscarmos ajuda. A Bíblia nos diz assim, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Não significa que você tem que contar o seu problema para todo mundo, mas há aquelas pessoas que você pode confidenciar, você pode chegar e dizer assim: olha, me ajude em oração, eu preciso que você interceda por mim, eu preciso que você ore por mim, eu preciso do seu apoio, da sua ajuda, de uma palavra de encorajamento. Amém, queridos? Quem aqui precisa? Quando eu estava pensando nessa mensagem, me veio à mente, inclusive, a canção que a Linda cantava com as crianças: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de quem? De Cristo quando? Até o fim. Vamos cantar só o coro? Mas olha para o irmão que está ao seu lado, não é para mim não, olha para ele. Olha que maravilha. Tá bonito. Pronto, agora bata o nome dele e fala assim: eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Amém. Nós precisamos uns dos outros. No dia mau, reconheçamos as nossas limitações e vamos, de fato, de verdade, demonstrar que nós precisamos uns dos outros. São nesses momentos. Eu estava dizendo hoje de manhã, na escola bíblica dominical, e conversava até com a irmã Sueli. Vim de lá para casa e disse: irmã Sueli, eu fico pensando nos desigrejados. Eu fico pensando, desigrejados? Não, estão dizendo assim: nós desigrejados, nós somos destemplados. Está na mesma, né? São pessoas que são contra o ato de se reunir em templos. São pessoas que repugnam, que não aceitam. Eu fico pensando assim, essas pessoas no dia mau. Porque o princípio do Salmo 133 é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O princípio de Jesus é: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Quer seja numa casa, quer seja na rua, quer seja no templo, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Mas como nós vamos, eu não sei como essas pessoas elas
vão lidar com o dia mal, porque observando no velório, é um abraço, é uma palavra, é uma oração, o conforto da presença da irmandade, dos que são salvos em Cristo, apoiando, ajudando. Irmãos, isso é um conforto, isso é uma ajuda, um abraço. Às vezes você não tem nem palavras. Já aconteceu comigo assim, não é? De chegar para a pessoa em face do dia mal, e aí me refiro até a irmã Nísia, que não está presente aqui, mas quando eu fui ao hospital, que sua esposa acabou de morrer, estava ali a sua cunhada, Cíntia, eu não tinha condição de falar nada, acompanhei intimamente o Mário, mas nós nos abraçamos, e quando nós nos abraçamos, eu disse a ela assim: Nísia, sou seu pastor, eu não tenho condições de lhe dar nenhuma palavra agora, mas uma coisa eu posso chorar com você. Choramos juntos. Chorai com os que choram, não é assim que a Bíblia fala? E se alegrai com aqueles que se alegram. Há momentos que você não tem nem palavras, você chega, você chora, o seu choro com aquela pessoa já é um consolo. Precisamos, irmãos, no dia mal, aprender a reconhecer os nossos limites e a entendermos que Deus cuida de nós. No dia mal precisamos entender que Deus nos tem colocado como família, que Deus nos tem colocado como comunidade, como igreja. Isso significa que se um membro do corpo de Cristo é honrado, os demais membros também são honrados com ele. Há um momento em que o membro está sofrendo, vamos sofrer com ele, vamos participar, vamos ligar, vamos nos preocupar uns com os outros. Isso é ser comunidade. Pergunta ao irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, qual é a minha importância para você? Pergunta para ele: qual é a minha importância para você? Você já parou para observar isso? Qual que é a importância da pessoa que congrega conosco para você? Se você fosse qualificar de 1 a 10, quanto é a importância, qual a importância que nós temos uns para com os outros? Toda essa dependência, irmãos, passa por essa via de reconhecimento da importância do outro para conosco e da gente para com os outros. Eu posso ser importante para os irmãos são importantes para mim, nós somos importantes uns para os outros. E quando a gente julga, Hélio, que alguém é importante para a gente, se ele falta, a gente sente a falta da pessoa, não vai ficar esperando, vai ligar, vai chabacionar. Se a gente percebe que a pessoa é importante para a gente, e ela está entrando para um caminho tortuoso, caindo no buraco, nós não vamos esperar ela cair no buraco para dizer assim: eu sabia que ela iria cair no buraco. Mas como ela é importante para nós, o que não fazer? Nós vamos procurá-la antes. Não vai por esse caminho não. Tem um caminho melhor para você? Não vai por aí não, isso é caminho de trevas, isso é caminho que vai te conduzir à perdição. Vem para cá, aqui é o seu lugar, é aqui no rebanho, é na igreja do Senhor que é o seu lugar. Amém? Amém? Vamos ter essa preocupação mútua como igreja do Senhor. Um ajudando o outro, um sendo suporte na vida do outro. Ore por mim, eu oro por você. Não tem problema você ser um crente 6 horas. Não tem problema, 6 horas por mim. Não tem problema. Essa interdependência, irmãos, faz parte do corpo de Cristo. Se o meu punho está doendo, eu não vou deixar de ficar preocupado com o meu punho. Eu vou procurar um médico, vou ver, fazer um raio-x. Se o meu dedo está doendo, porque o dedo compõe meu corpo, o punho compõe meu corpo. Assim nós, como igreja do Senhor, temos cada um de nós a importância e a relevância no corpo de Cristo neste lugar. Por isso que no dia mau, nós temos que valorizar os irmãos que comungam conosco da mesma fé. Participar. Olha, o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, participa comigo de quê? Das minhas aflições. A gente se sente feliz quando é convidado para uma festa de 15 anos, estamos aguardando, né? As festas de 15 anos, um casamento, um churrasco, mas o convite de Paulo
a Timóteo foi: Timóteo, participa comigo das minhas aflições. Aqueles momentos você pode chamar. E aí nós temos que vencer a barreira da pergunta tradicional. Porque muitas vezes nós perguntamos: e aí, pastor Bruno, como é que o senhor está? Mas se começar a relatar os problemas, que Deus abençoe o senhor, foi só uma pergunta tradicional, só uma retórica. Na verdade, eu não estou preocupado com o que está passando com o pastor Apolônio. Só fiz uma pergunta para fazer. Não. Até nessas questões, Jesus, quando perguntava para alguém, Jesus demonstrava interesse por aquilo que a pessoa estava passando. E a sua pergunta ia além, obviamente, apenas do que a pessoa apresentou. Olha João capítulo 5. Quero ser curado? Mas, Senhor, todas as vezes que a água é agitada, outro é lançado na minha frente, de forma que eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, toma o teu leite e anda. Jesus, ele não faz uma pergunta apenas por perguntar, mas ele faz uma pergunta interessado na causa, no objetivo. Amém, queridos? É assim que nós temos que fazer. Se você fizer essa pergunta para alguém e esteja disposto a verdadeiramente ouvir a pessoa, a orar com a pessoa, a abençoar a vida da pessoa, a ministrar sobre ela a bênção do Senhor. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, no dia mau, devemos reconhecer as nossas limitações e não retrocedermos. Diga assim: eu vou reconhecer as minhas limitações e não vou retroceder. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Tem o dia mau, tem as dificuldades, tem as barreiras, as tempestades vêm, doenças vêm, situações das mais inesperadas podem vir, sim. Mas eu não vou deixar Jesus por nada nesta vida. Por isso que Paulo vai dizer assim, que não será altura, profundidade, escassez, bonança, quer seja na prosperidade, quer seja na escassez, quer seja na saúde, quer seja na doença, em qualquer momento, devemos permanecer firmes, sem retrocedermos, mas olhando para o nosso alvo maior, que é Cristo Jesus. Porque nele nós logramos resultados positivos para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo vai endossar, dizendo que nele nós somos mais que vencedores. Então Paulo traz essa colocação para a igreja de Éfeso e ele vai dizer algo muito interessante. Olha, para que possais resistir é fazer resistência, é não retroceder no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de ter feito tudo, devemos permanecer o quê? Inabaláveis. Não deixe a sua estrutura cristã de fé ser abalada pelas circunstâncias, mas continue, meu irmão, levantando o estandarte da vitória, a bandeira da vitória, porque Cristo é aquele que está conosco. Aleluia. Então não retroceda. Talvez você está sendo chamado a abandonar a vida cristã, a deixar a Cristo, a perder Jesus de vista, a voltar aos velhos rudimentos, às velhas atitudes, aquelas atitudes de outrora, de murmuração, de reclamação e de tantas coisas. Não retroceda, não saia do lugar que Deus lhe colocou, não saia do nível que Deus já lhe pôs, mas permaneça firme, inabalável na presença do Senhor. O que nos diz o salmista? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Você confia em Deus? Tem gente que confia em Deus nessa noite? Quantos confiam no Senhor? Então permaneça firme, inabalável, meu irmão.
Não retroceda, pastor, mas alguém falou uma coisa, mas alguém me machucou, mas alguém não foi compreensivo comigo, mas ninguém foi, não foi paciente, mas pastor, estou sob julgamento, pastor, é uma doença. Meu irmão, levante os seus olhos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro, e Ele não nos desampara. Então não retroceda, prossigamos. Vamos avante, amém? Firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Que Deus abençoe nessa noite, amém? Então diga assim comigo: no dia mau, vou reconhecer os meus limites e vou me submeter aos cuidados de Deus. No dia mau, vou reconhecer os meus limites e vou me reportar à comunidade salva, lavada e remida no sangue de Jesus, para que cada um possa também orar por mim. Diga assim: no dia mau, eu vou reconhecer os meus limites e não vou retroceder. Amém? Bata o nome do irmão e fala assim: meu irmão, não retroceda. Fala com ele. Que Deus abençoe nessa noite. Amém, queridos? O dia mau não está descartado, mas está expresso. Por isso, nós devemos nos vestir da armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de termos feito tudo, vamos permanecer inabaláveis. Amém? Feche os seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Talvez os seus problemas tenham lhe atraído para deixar de servir ao Senhor, para abrir mão da vida cristã. Não faça isso. Mas com os olhos fitos em Cristo, dependendo de Deus, reconhecendo a importância da comunidade, da igreja do Senhor, prossigamos. Vamos deixar o embaraço, vamos deixar tudo que queira nos envolver e vamos prosseguir rumo para aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, olhando para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convido o pastor Sérgio para fazer essa oração a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Ó Deus amado. Aleluia. Glória a Deus. Sim, ó Deus. Ó Pai amado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. Ó Deus querido. Aleluia, Senhor. Ó Deus eterno. Sim, ó Pai. Ó Deus querido. É verdade, Senhor. Sim, Senhor. Capacita a tua igreja, capacita o nosso coração. Sim, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Sim, ó Deus. Aleluia, Pai. Sim, ó Deus. Ó Deus amado. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, ó Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Sim, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Sim, ó Pai. Sim, ó Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.